no capítulo 37 do livro de Gênesis, amém? E hoje a gente vai estudar um pouco a paraxá, que recebe o nome de Vayeshev, que literalmente significa e habitou. Que Yeshev vem da palavra Yashav, vem do verbo Yashav. E Yashav é habitar. Então, literalmente está falando que aí no caso começa a paraxá recebendo esse nome, começa o livro recebendo esse nome, porque diz que Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai. Amém? Mas eu peço também aos irmãos que olhem com carinho, e aí a gente vai, deixa eu só falar a respeito disso, e aí a gente entra depois nesse texto, tá? Conforme a gente for desenrolando a leitura, tá bom? Que essa paraxá tem como haftará, tem como porção dos profetas, o livro de Amós, capítulo 2, versículo 6, e vai até o capítulo 3, versículo 8 do livro de Amós. É importante como texto auxiliar, e eu pretendo até entrar nele, até por algo que o Pedrão falou aqui. Então, até como concordância dentro daquilo que ele citou. E o texto da Brit Hadashah também como um texto auxiliar ao texto da paraxá, é o texto de Atos 7, de 9 a 16. É quando Estevão está sendo apedrejado, mas antes dele ser apedrejado, ele discursa, né? No momento ali pré-apedrejamento, ele discursa e ele dá todo um apanhado sobre a história de Israel até chegar no Mashiach. Amém? Então vamos lá. Então a paraxá de número 9, paraxá que começa em Gênesis 37, versículo 1, até Gênesis 40, versículo 23, diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estavam com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia a seu pai mais notícias a respeito deles. Obrigado, meu irmão. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse: ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por causa de seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendendo o seu pai, disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Amém? Essa leitura da primeira aliá, a primeira porçãozinha aqui, para a gente poder se orientar dentro do texto. Amém? Bom, primeiro, Jacó tinha 12 filhos e a sua filha Diná, certo? Dentre esses filhos, Jacó
e Benjamim são os únicos filhos de Raquel. Perdão, José. José e Benjamim são os únicos filhos de Raquel, que era sua esposa amada. Lembra? A filha de Labão, a qual ele queria ter como esposa. E aí, primeiro ele fica com Lia, depois... E aí, nesse embalo todo aí, ele acaba tendo 4 mulheres, 2 esposas e as 2 servas dela, que acabaram sendo concubinas de Jacó. Que no caso aqui, as 2 concubinas, as 2 servas, Bila e Zilpa. O que acontece? José cresceu, tinha 17 anos, ele ainda não era considerado um homem adulto, literalmente, né? Mas ele era um quase adulto ali, e ele, por conta da imaturidade também, o que ele fazia? Ele ia para o campo, ele via que os seus irmãos agiam de forma errada, ele ia para o seu pai e fazia o quê? Contava. Ele, olha, estão fazendo lá coisa errada aqui, e isso não é legal. E o pai parava para ouvir o que José falava. Amém? Até aí tranquilo? É bem fácil de entender, certo? Então José era o santão, era o santarrão? Não, não é isso, gente. É porque quando você anda em justiça, você fica incomodado com aquilo que está errado, certo? Isso é natural. Lembra? Yeshua, quando esteve no templo, ele desfez toda aquela bagunça que estava no templo, o comércio, né? E o texto ainda diz que por conta do zelo pela casa do Senhor, essas coisas aconteciam, ou seja, ele se sentia movido, ele se sentia incomodado, e ele ia lá e corrigia o que estava errado. Amém? Mas interessante o seguinte, os sonhos que José teve, e aí os seus irmãos agora passam a chamá-lo de sonhador. Ih, lá vem o sonhador. Mais à frente a gente vê isso. Lá vem o sonhador. Lá vem ele. O rapaz com a cabeça nas nuvens, né? Mas, na verdade, qual era o motivo da inveja? É simples. A palavra fala que sonho é uma visão noturna da parte de Deus. Ou seja, Deus falava com José em sonho. Jacó tinha um amor especial, uma forma diferente de tratar com José. Era filho de sua velhice, só por isso? Não, José era cheio do Espírito, né? Ele era um homem que estava ali na presença de Deus de uma tal forma que Jacó olhava para ele de uma forma diferente. Da mesma forma que Jacó também havia passado por isso anteriormente, lá quando teve a situação com Esaú, certo? Ele foi o primogênito, mesmo não tendo sido o primeiro a nascer. Deus já havia falado que ele era o primogênito desde o ventre, que o Senhor tinha se agradado dele. Então, assim, Jacó olhava de uma forma diferente, porque a vida de Jacó foi uma vida de luta. Jacó lutou contra o seu irmão desde o ventre, lutou com o seu sogro Labão, lutou com o anjo, ainda teve uma luta interna que ele achava que ele ia morrer quando encontrasse com Esaú. Essa luta que ele esperava que fosse acontecer, não aconteceu, veio o perdão, veio a união. Então, quando agora vem a história de José, Jacó olha de uma forma diferente. Por quê? Porque quando aconteceu o destroncar da coxa, lembra? O deslocamento da coxa de José feita pelo anjo, de Jacó feito pelo anjo, lógico que Jacó sai diferente daquele momento ali, que é logo depois que ele vai encontrar, logo em seguida, ele vai encontrar com Esaú, e aí a guerra que já estava acontecendo no seu coração, não acontece na realidade. A luta foi muito mais interna do que externa. Amém? Entenderam isso? Porque logo em seguida eu vou entrar numa passagem que quase não se lê, que quase não se fala. Até estava brincando até com a Conceição sobre isso, com a irmã Conceição, estava falando com ela. Falei, tem 2 livros em Gênesis que quase não é lido. 2 capítulos no livro de Gênesis que quase não são lidos. É o capítulo 34, que vai contar a história de Diná. Muitas vezes a gente passa batido pela história de Diná. E a história de Judá e Tamar. E hoje a gente vai ler essa passagem, para a gente entender o tamanho da importância
desse capítulo que parece até isolado, mas tem uma importância imensa com relação à palavra e com relação a tudo que vem como consequência desse capítulo. Bem? Só que é interessante, como está voltando aqui ao assunto, José, ele era cheio do Espírito de Deus a ponto de entender o que era pecado, porque quando ele está mais à frente, lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, mas ele fala, vou pecar eu contra o Senhor. Ele entende aquilo que é certo, aquilo que é errado, ele entende os ensinamentos da parte de Deus. E o fato dele ser um menino sonhador, que o Senhor sempre o usava em sonho, em profecia, e fazia sempre falar coisas da parte de Deus, não é à toa. E entenda uma coisa, quando eu digo que José era cheio do Espírito de Deus, não estou louco, é importante entender uma coisa, porque parece que o evento de Atos em diante é o único momento em que o homem passa a ser cheio do Espírito de Deus, porque desce o Espírito de Deus como línguas de fogo sobre os homens, aí todo mundo começa a falar, né, numa língua a qual as pessoas ouviam na sua língua materna. Não é só isso. Ser cheio do Espírito de Deus, o que a palavra vai falar? O Espírito de Deus nos convence o quê? Do pecado, da justiça, do juízo, de andar em retidão na presença do Senhor. Isso é ser cheio do Espírito de Deus. Abraão foi um homem cheio de Deus? Sim. Noé? Amém? Enos, que a palavra vai falar que foi o primeiro que adorou o Senhor, e toda a sua linhagem. Então, quando a gente vai olhar a Bíblia antes do evento de Atos, a gente deve ter essa maturidade, porque quem aqui vai dizer que Eliseu, Elias, não era cheio do Espírito de Deus, que Davi, entende? Salomão e tantos outros. Então esses homens não foram movidos pelo Espírito de Deus? Quem ousar falar isso, fique à vontade, amém? Mas não serei eu que vou falar. Então, o importante é o seguinte, José, como ele era cheio do Espírito de Deus, e entenda, acontece aqui dois eventos interessantes nessa pequena passagem que eu li. No primeiro, José chega aos irmãos e conta 2 sonhos. O primeiro são os feixes no campo, não é isso? E todo mundo chega e fala assim, vem cá, você vai reinar sobre nós? Tá bom, você vai reinar sobre nós. Percebe uma coisa, o sonho não é uma revelação dada por Deus? Não é uma profecia vinda pela boca do próprio Deus? Só que a palavra também diz que o dom de interpretação, quem é que dá? O próprio Deus. Quando o Eterno enche o seu povo com o Espírito dele, ele dá esses dons, o dom da profecia, o dom da interpretação. Então significa dizer que os irmãos de José também eram cheios do Espírito. Tanto que nesse caso de José, eles agiram de forma má porque eles quiseram. Porque o Espírito de Deus é sujeito a quem? Ao profeta. O Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Amém? Então, se o profeta quiser andar por um caminho mau, a vontade é do profeta. A vontade não é de Deus. Deus não enche alguém com o Espírito dele para a pessoa andar conforme a pessoa quer. Mas Deus respeita o livre-arbítrio e sempre respeitou. Então a pessoa não é de Deus. Então a pessoa, como que essa pessoa é cheia de Deus se ela age dessa forma? Não sei explicar, porque é a vontade de cada um. Amém? E Deus respeita essa vontade. E entenda, como eu estava falando, cada um entende na mesma hora o sonho. Não teve peraí, vou orar, vou buscar no Senhor. Não, eles estavam tão cheios da presença de Deus que na hora eles dão a revelação. Só que o segundo sonho ainda me chama um pouco mais a atenção. Porque no segundo sonho, ele vê sol, a lua, certo? E 11 estrelas se dobrando diante dele. O que o pai fala para ele? Vamos lá, de novo. Lá no
no versículo 10. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendendo o seu pai, disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Amém? Entendeu a interpretação de Jacó? Amém? Ele entendeu na hora. Eu, a tua mãe e os teus 11 irmãos, vamos nos dobrar diante de ti? Amém. Só que tem um detalhe. Cadê a mãe de José? Morreu. Como é que Jacó entende um sonho que até então, aparentemente, não poderia se cumprir? E olha a forma que ele entende. Ele não está falando aqui de algo natural. Percebeu? Ele está falando aqui de algo espiritual. Ou seja, José, nesse reino aí que Deus está te falando, eu, a sua mãe e os seus irmãos, vamos nos dobrar diante de você? Ele não está falando se José ia ser governador do Egito ou não. Ele está falando de um reino eterno. Ele está falando de uma autoridade dada por Deus que estava acima da autoridade dele, da mãe e de seus 11 irmãos. Percebe? Não é algo natural. Porque ele podia falar, vem cá, eu, a sua tia, né, eu e as minhas esposas. Na hora, Jacó entende que esposa dele era Raquel. Entende que na visão, para se cumprir, essa pessoa é Raquel. Amém? Entende a profundidade disso? Porque vai além daquilo que é natural. Sabe por quê? Porque a nossa tendência é levar para o natural. Apesar de ser natural isso, né? Isso é muito comum. É muito simples a gente querer deixar tudo de forma natural e concreta. Tudo que seja palpável. Não é assim? Só é bom se estiver perto de mim? Não. Deus está falando de algo espiritual, cara. Deus está falando de algo que vai além do nosso entendimento. O Senhor está falando daquilo que a gente não consegue explicar. Deus está falando daquilo que a gente não tem controle. E aí vem a parte difícil, meu amigo. Não andeis ansiosos, não é assim? Não andeis ansiosos pelo que hei de comer, de beber, porque o Senhor é quem dá. Sabe o que isso significa? Sabe por que vem a ansiedade? Sabe por que a pessoa entra em depressão? Sabe por que a pessoa fica tristinho? Sabe por quê? Porque não temos controle sobre tudo. E quando a gente perde o controle, qual é a nossa tendência? Se eu não tenho controle, eu nada posso fazer. Só que tem um detalhe, você tem a quem recorrer. Você não tem como recorrer à sua carne, ao seu entendimento, à sua cultura, à sua leitura. O Senhor vai além disso, para falar, ei, seja humilde para me buscar, e aí eu posso dar a você aquilo que você tanto precisa. Amém? Então, quando o Senhor vem falar a respeito disso, e aí vai trabalhar nas nossas dificuldades, porque sim, o Senhor trabalha nas nossas dificuldades. Lembra de Deuteronômio 8? Te fiz passar fome, te fiz passar sede, para saber o que está no teu coração, para que se renda a mim, que entenda que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe qual é o problema? A gente começa a botar a culpa em Deus porque está faltando pão. Entenda, é Deus que tira o pão. E é Deus que dá o pão. E acabou. Por quê? Para que entendamos de que Ele é Deus. É só isso, é pouco. Só que quando isso acontece o que aconteceu com Jacó. A natureza muda. Você começa a olhar as coisas de outra forma. Você começa realmente a ter contentamento.
Você começa realmente a entender que se Deus está fazendo, amém. E se Deus também não fizer, amém do mesmo jeito. E se tiver que ir para a fornalha, amém. E se não tiver que ir para a fornalha, amém também. Agora, se tiver que ir para a fornalha e morrer, amém. Porque a opção nem era não ir, a opção era eu vou. Mas se eu vou para morrer, louvado seja o nome do Senhor. Agora, se eu for e voltar, louvado seja o nome do Senhor. Independe da resposta. O que importa é o nome do Senhor ser glorificado, porque o Senhor se agrada na morte do justo. Porque a gente tem a concepção, lembra, de trazer tudo para o material, para o físico. De que se a gente está prosperando, e que tudo que a nossa mão coloca vai bem, Deus é comigo. Mentira! Se alguém um dia botou isso no seu coração, ou se você mesmo colocou isso no seu coração, desculpa, ou mentiram para você, ou você está mentindo para si mesmo. Porque existem muitas situações em que a gente vai botar a mão e vai dar errado. Que a gente vai estar andando em justiça e vai estar errado. E vai dar errado, perdão. Só que no tempo certo, na hora exata, o Senhor vai mudar o cativeiro, seja nessa vida, ou no reino que Ele separou para cada um de nós. O propósito de Deus não foi te chamar para reinar nesse corpo, mas te chamar para um corpo glorificado, para um reino eterno. Mesmo que passamos por dificuldade nessa vida, Deus tem uma vida melhor para cada um de nós. Amém? Vamos ler o texto aqui de Amós, que está bem alinhado com isso que eu estou falando. E depois a gente volta. Amém? Então, Amós, capítulo 2, versículo 6... até Amós, capítulo 3, versículo 8. Amém? Amós, capítulo 2, versículo 6... e vai até Amós 3, versículo 8. Só um minuto. Amém? Podemos prosseguir? Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim em Amós capítulo 2, versículo 6 em diante. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro. O que acontece com José? José é vendido aos ismaelitas, aos midianitas, pelos seus próprios irmãos. Porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Pisam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai entram a mesma moça, assim profanando o meu santo nome. Ou seja, prostituição, lascívia, tudo aquilo que está errado, sexualmente falando. Também se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seu Deus bebem o vinho dos que têm sido multados. Contudo, eu destruí o amorreu diante deles, a altura do qual era como a dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Outro sim vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos mancebos nazireus. Agora presta atenção: acaso não é isso assim, filho de Israel? Diz o Senhor: mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis.
E eis que vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. O que fizeram com José? Para de sonhar, menino sonhador, sai daqui, a gente não quer você. E aqueles que têm voto com o Senhor, têm chamado da parte do Senhor, o que se faz? Vai lá, se embriaga, sai da presença do seu Deus, para que assim nós possamos estar felizes. Amém? Agora continuando lá no 14. Assim de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente salvará a sua vida, e não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. E aquele que é corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. O que isso significa? Que na hora do aperto, meu amigo, na hora do aperto, cada um foge para o seu lado, mas na hora de desviar o povo de Deus, é assim, é rápido, porque às vezes é aquele que está do teu lado, seja em casa, no trabalho, na igreja, onde for, é aquela pessoa que está do teu lado, que está te desviando da presença do Senhor, é aquele que você está ali concentrado e ele quer puxar assunto, é aquele a qual você quer se dedicar à leitura, mas a pessoa, não é que a pessoa está te ligando para contar que está precisando de ajuda, é para jogar a conversa fora, te chama no WhatsApp para te mandar meme de internet, quando você quer estar na presença do Senhor. Ou seja, é aquele que poderia estar do teu lado para te ajudar, mas é aquele que quer te desviar, só para dizer que é mais santo que você, ou para que você não merece a posição na casa de Deus. A posição que eu digo não é cargo, deixando bem claro, posição da parte de Deus é estar de pé, estar pronto para a guerra, pronto para a luta. Mas eu não tenho cargo na igreja. Deus te deu boca para orar? Ora. Deus te deu condição de ouvir a palavra? Ouve. Deus te deu olho para ler a Bíblia? Leia. Agora, a posição que Deus quer de você é de pé, na presença dEle. Agora, não fraqueja, não retroceda, porque Deus quer de você uma posição de guerra, uma posição de homem e de mulher de Deus. Só que a gente tem a tendência a se desviar por qualquer motivo. A gente está na presença do Senhor, a gente sai daqui feliz, ou durante a semana a gente está louvando, de repente, bota num site de notícia, acabou teu dia. Acabou a presença, acabou a unção. Porque você acabou descobrindo que a gasolina está alta. Nossa, que novidade. Você descobriu que a carne está cara, que novidade. Deus é Deus para te fazer ganhar 10 vezes mais, meu amigo. Por que Ele não faz? É porque Ele não quer. Deus é Deus para baixar o preço de tudo. É você que não tem fé para reclamar de governo, do governo federal, estadual, municipal, da igreja, seja lá de onde for. Para e passe a ter fé no Deus a qual você diz que serve. Então, é muito fácil a gente abrir a boca para reclamar, quando era para a gente abrir a boca para orar. Então, que estejamos na posição que a gente deve estar na presença do Senhor e prosseguir, porque o Senhor não se agrada de quem retrocede. Agora voltamos aqui ao texto de Gênesis 38. E só vou dar uma pincelada para a gente poder entender o restante da paraxá, tá? O que acontece? José era um menino cheio do Espírito, amém? Só que os irmãos ficavam incomodados por ele ser desse jeito. E aí, vendem ele. Primeiro, Rubem tem uma ideia brilhante. Ele fala, não, que os irmãos queriam matar José. Olha que legal. Mas aí Rubem tem uma ideia brilhante. Não, vamos jogar ele numa cisterna.
Quando chegar no final do dia, a gente tira ele da cisterna e leva para casa. Só dá um susto no menino, né? E aí os irmãos, no momento que Rubens se afasta, pegam José e vende a caravana dos ismaelitas. A ideia foi de Judá. E por isso a importância do capítulo 38, amém? Judá tem a ideia, vamos vender ele. Que aí a gente consegue uma pratinha e vai ficar para a gente. Quando Rubem volta e não vê o menino na cisterna, fica desesperado. Meu Deus, ele rasga a veste, entra de luto. Os irmãos falam, não, calma, está tudo bem. E aí rasgam a túnica de José, matam um bode, mergulha a túnica dele no sangue do bode e leva para o pai para falar, olha, o que fizeram com teu filho? Ele fica desesperado, meu Deus, meu filho morreu, foi despedaçado pelas feras do campo. José, então, quando chega no Egito, essa caravana de ismaelitas chega no Egito, e lá, um homem, que era um oficial da casa do faraó, um oficial do exército de faraó, chamado Potifar, vai e dá um preço em José. José é comprado, e aí, comprado dos ismaelitas. E aí ele passa a ser um administrador, um mordomo, na casa de Potifar. Potifar tinha mas tanta confiança em José, que a palavra diz que ele não queria saber de nada da parte financeira de José, porque Deus era com José, ele não sabia explicar, mas aquele menino era abençoado, a casa dele prosperou só pela presença dele. E aí o texto diz que ele só queria saber o que ele ia comer, só isso. O resto, tudo estava confiado na mão de José. E por 3 vezes nessa paraxá o Senhor fala, e Deus era com José. Amém? Em qualquer situação que José esteve, ele era próspero, ele era abençoado pelo Senhor. E aí vem a mulher de Potifar, vê que aquele menino garboso, aquele menino forte, bonito, aquele jovem, aquele menino de 17 anos, na flor da idade, ela chega e fica tentada com aquele rapaz bonito, e aí fala, opa, esse é meu, não vou deixar esse rapaz passar, não vou deixar uma oportunidade dessa. E aí ela ficava dando em cima de José o tempo todo. José fugia, e ela insistia em ter relações com José, e José fugia, porque ele entendia que isso era pecado. E aí, num determinado dia, ela prepara o ambiente, e aí entra até uma questão judaica interessante. Segundo Rashi, diz que ela botava Roberto Carlos, quando ele passava, detalhes tão pequenos de nós dois. Mas só que Rambam é um pouco mais específico. Ele falava, não, com certeza quando José passava, a esposa de Potifar colocava vando. Você é luz, raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Você é meu sim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca e me ama no chão. Olha só, tentando ali ter alguma coisa com José, só que José escapava. Gente, lógico, brincadeiras à parte, por favor. Mas o que importa é o seguinte, José sempre escapava, até que um dia, quando a casa estava vazia, ela tenta mais uma vez José, e ela agarra na túnica de José, e José foge deixando a túnica para trás. E aí, o discurso da vítima, olha, ele estava aqui comigo, o que ele tentou? Ele tentou, só que não conseguiu, porque eu consegui tirar a túnica dele, aí ele fugiu, olha só. E aí, lógico, a narrativa dela fez com que todo mundo tentasse matar José. Só que aí pegam José, prendem, colocam ele no cárcere, e ele no cárcere, mais uma vez, prosperou, foi abençoado. E lá, ele se tornou mais uma vez confiado de uma tal forma, de alguém que tinha tamanha confiança na parte dele, o carcereiro, que dá a chave da prisão na mão dele.
José, cuida dos presos, José. Tá bom, sim. E ele passa a cuidar dos presos. O preso cuidando dos outros presos. Até que chega o copeiro e o padeiro do faraó. E aí é o final da paraxá, onde os dois têm um sonho, e aí eles estão tristes, aí José pergunta, o que aconteceu? Não, a gente teve um sonho, só que não tem quem interprete. Não, tudo bem, me fala, porque se o Senhor assim me permitir, eu darei a resposta a vocês. E aí, quando eles contam o sonho, José interpreta o sonho dos dois. E aí depois chega-se à conclusão de que o sonho do copeiro era um sonho bom, a qual ele seria restituído o cargo dele, e ele voltaria a ter a confiança do faraó. Já o padeiro, ele perderia a confiança do faraó, ele seria morto, né, por conta justamente dele perder essa confiança com o faraó. O faraó não é um líder democrático, né? Ele vai lá e mata o seu padeiro. E até diz, aí agora sem brincadeira, mas até diz a sabedoria de que o padeiro teria caído uma pedrinha, algo que incomodou o faraó. E isso, só isso, que não é pouca coisa, já foi o suficiente para ele perder a confiança no padeiro. Logo, mandou matar o menino, certo? Agora vamos entrar em Gênesis 38. Eu sei que eu me alonguei, mas foi por um bom motivo, porque eu já falei todo o restante da paraxá. Agora a gente vai entrar em Gênesis 38. Amém? Nesse tempo, Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um adulamita que se chamava Irá. E nele, e viu Judá ali a filha de um cananeu que se chamava Suá, ou Xuá. Tomou-a por mulher e esteve com ela. Ela concebeu e teve um filho, e o pai chamou-lhe tornou ela a conceber e teve um filho a quem ela chamou Onã. E teve mais um filho a quem chamou Selá. Estava Judá em Quezibe quando ela o teve. Depois Judá tomou para ele o seu primogênito, uma mulher por nome Tamar. Ou seja, já tem aí uma passagem de tempo, tá? De um versículo para o outro. Entenda, está falando no versículo que a esposa dele, a filha de Xuá, enfim, ela teve 3 filhos. Aí logo no versículo seguinte diz, Judá foi atrás de uma esposa para o seu filho. Olha, por favor, tem uma passagem imensa de tempo aí, amém? E aí ele consegue então uma mulher para o seu filho, e o nome dessa mulher é Tamar. Ora, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, toma a mulher de teu irmão, e cumprindo-lhe o dever de cunhado, suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, sabia que tal descendência não havia de ser para ele, de modo que toda vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão, para não dar descendência ao teu irmão. E o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o matou também a ele. Amém? Até aqui tranquilo? O que acontece? Tamar foi esposa de era mau aos olhos do Senhor, o Senhor o matou. E aí vem, resumindo, é assim mesmo, bem resumido. Só que aí o Senhor levanta Onã para cumprir o levirato, né? Que aí, o que isso significa? Ele deve suscitar, ou seja, ele deve ter relações com a então cunhada dele, só que o filho da cunhada, a então viúva, vai ser filho não dele, vai ser filho do irmão que é primogênito. Até aí deu para entender? O primeiro filho não é dele, o primeiro filho é do irmão que é primogênito. Por que então Onã derrama o sêmen ao invés de ter a relação de forma plena com ela e procurando assim ter filho? Por 2 motivos muito simples. O primeiro,
enquanto ele não tivesse a criança, ou seja, enquanto não tivesse o filho do seu irmão, ele estava tendo relação com aquela mulher. Deu para entender a promiscuidade? Enquanto não nasce a criança, é uma relação sem aliança. Deu para entender? Ele está tendo relação com uma mulher a qual ele não precisa casar. É fácil de entender isso. E é fácil de enxergar isso nos dias de hoje. Certo? É muito fácil enxergar isso nos dias de hoje. Ter relação sem casamento, sem aliança, e enquanto não gera criança, vai tendo relação com essa mulher. O primeiro motivo. O segundo motivo é um motivo financeiro também, e de posição dentro daquela família. Porque quando o primogênito morreu, quem agora assume a chamada primogenitura? Ele. Ele agora é o segundo nessa linha, certo? O que acontece? Ele, que assumiria agora toda a herança de seu pai, a partir do momento que ele gera um filho para o primogênito, ele perde toda a herança. Ele perde tudo. Porque a partir do momento que nasce o filho do primogênito, e aquela linhagem primogênita continua, a herança daqui viria toda para ele. Mas se nasce a criança, ele pega tudo aquilo que ele receberia e passa para aquela criança. Ou seja, enquanto não nasce uma criança, eu tenho dinheiro e estou tendo relação com uma mulher sem precisar casar com ela. Entendeu? O tamanho da maldade de Onã. Deu para entender? Logo, o que o Senhor faz? Mata Onã. E aí, Judá tem a seguinte decisão: olha, Tamar, você agora seria esposa do meu filho Selá. Só que o Selá é o mais jovem, ele ainda não tem idade para isso. Então, volta para a casa do seu pai. Quando o Selá crescer, você vai casar com ele, você vai ter a sua vida com ele normalmente. Tudo bem? Tudo bem. Ela não tinha opção, ela voltou para a casa do pai. E aí o texto diz que a esposa de Judá morre, a filha de Suá morre. E aí o que ele faz? Lá no versículo 12. Com o correr do tempo, morreu a filha de Suá, ou seja, esposa de Judá. Depois de consolado, Judá subiu a Timnat, ou Timná, para ir ter com os tosqueadores das suas ovelhas. Ele e Irá, seu amigo, o Adulamita. O que acontece? O tosquear das ovelhas era um grande evento. Deu para entender? Todos daquela região subiam à cidade para poder ter um grande evento que era o tosquear das ovelhas. Seria equivalente o seguinte, nos dias de hoje, vamos lá, uma pessoa viuvou, e aí para aliviar o coração dele, para ele esquecer, ele pega e vai para o meio do carnaval. Tipo isso. Beleza. Minha esposa morreu, tá tudo bem, vou então para o carnaval para esquecer, para poder aliviar o meu luto. E aí ele pega e vai para esse evento, onde era um evento onde os homens da cidade se reuniam. Nisso, chega ao ouvido de Tamar: olha, teu sogro foi lá para o carnaval, foi para o batidão. Aí ela, bom, então eu vou dar um jeito, eu vou conseguir a minha herança, eu vou conseguir o meu sustento, porque entenda, no caso da viúva, ela não tem nada. Deu para entender? Não é que ela está atrás de herança, ela está atrás de sustento, ela está atrás do básico, entendeu? Então, ela pega e vai para o caminho de Enaim, ela vai para o caminho, para a entrada da cidade. Ela tira a sua veste de viuvez, bota uma veste de prostituta, se disfarça de prostituta, bota um véu no rosto e fica ali no meio do caminho.
Judá passa, vê aquela mulher, lembra, a mulher dele morreu, bem, né? Foi lá, deu um papo nela e falou, vem cá. Ó, no texto, no versículo 15, ao vê-la, Judá julgou que era uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto, e dirigiu-se para ela no caminho e disse, vem, deixa-me estar contigo, porque não sabia que era sua nora. Perguntou-lhe ela, que me darás para estares comigo? Respondeu ele, eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela ainda, dar-me-ás um penhor até que o envies? Então ele respondeu, que penhor é o que te farei? Disse ela, o teu selo com a corda e o teu cajado que está em tua mão. Ele, pois, lhes deu e esteve com ela, e ela concebeu dele. Ou seja, Judá teve relação com Tamar, ela, enfim, engravidou. Só que, primeiro, ele oferece um cabrito. Parece pouco. Só que lembra, ela não tinha nada. Um cabrito, para quem não tem nada, é um sustento. Por quê? Numa sociedade agrícola, uma sociedade rural, um cabrito vale muito. Entende? Não tinha bolsa de valor, não tinha Bitcoin, não tinha nada disso. Um cabrito tem um imenso valor. Deu para entender? E aí, ele dá a garantia para ela, olha, te dou o meu selo, te dou. É como se ele deixasse a carteira. Deixa a carteira, a minha identidade, para você saber que o contrato que eu estou fazendo com você vai ser cumprido. Ela tem relação com ele, engravida, engravida. E aí ela volta para a casa de seu pai, e aí chega ao ouvido dele, olha, a sua nora Tamar engravidou, logo, ela não esperou o teu filho. Lembra que você prometeu o teu filho a ela? Então, só que quando ela vai até a cidade, até o caminho de Enaim, ela já sabia que Selá já era adulto. Quem não cumpriu o combinado foi Judá. Porque ele prometeu a ela um marido e não deu. Então ela foi atrás. E ela conseguiu. De uma forma torta? Foi. É o jeitinho. Mas o Senhor honrou aquela mulher. Ela concebeu, deu à luz 2 crianças, Pérez e Zerá. E por conta dessa descendência, ela foi incluída lá na frente na genealogia do Mashiach. Na genealogia do Mashiach entram 4 mulheres: Ruth, Raabe, Tamar e a esposa de Salomão, Betseba. As 4 entram na genealogia, que é uma coisa interessante. Mulher não entra em genealogia, porque Deus quis honrar essa mulher. Deu para entender? A genealogia vem por quem carrega a semente. Então, vem da genealogia masculina, ou seja, deu para entender? Por isso. E aí, o Senhor a honra e faz essa bênção. Mas o interessante é o seguinte, e por que eu falei que é importante? Quando ela engravida e chega ao ouvido de Judá, Judá vai tomar uma medida drástica. Qual é? Olha, se você não cumpriu aquilo que eu prometi a você, então vamos ter que cumprir a justiça. Então traz essa mulher aqui que a gente vai fazer justiça com ela. Apedreja, vamos resolver, vamos matar, vamos ver o que a gente vai fazer. Só que quando ela é levada a público, o que ela faz? Olha, o filho a qual eu carrego é desse homem aqui, ó. E aí mostra para todo mundo de quem era o selo, de quem era o cajado, de quem era a carteira e a identidade. E aí, qual é o choque de Judá? Eita, essa mulher é mais justa do que eu, porque eu prometi o meu filho a ela e eu não cumpri, mas ela que é uma viúva e precisa do sustento, eu tirei o sustento dessa mulher. E por que eu falo que esse capítulo parece isolado, mas esse capítulo é de extrema importância? Aqui é o momento do deslocar da coxa de Judá. Aqui é o momento do arrependimento, da mudança de Judá. Se Jacó precisou brigar com o anjo, para o anjo deslocar
a coxa dele, e ele tem um encontro profundo com Deus, ainda mais, Judá precisou passar por aquilo, para se entender e se enxergar o quanto ele estava errado, de tirar o alimento da boca de um inocente. Lembra o texto de Amós? Vende o pobre, ignora o necessitado, e aí vem o quê? Vem a fome, vem a desgraça, vem o problema, por causa disso. Então, nesse momento, quando há essa conversão em Judá, essa mudança da parte de Deus em Judá, como que a gente vê essa mudança? Mais à frente, quando vão estar diante de José, quando eles não reconhecem ainda José e o enxergam como egípcio, como governador do Egito, quando lá pede, olha, só vou receber vocês quando o seu irmão estiver aqui. O que Judá faz? Ele se coloca na frente. E olha como Deus honra. Lembra que Raquel foi a escolhida por Jacó? Jacó escolheu Raquel, não foi? Só que quem foi honrada entre as duas? Lia. De Lia vem a linhagem dos reis, de Lia vem a linhagem dos sacerdotes. Vem Levi e Judá na descendência de Lia. Lia entra na ascendência do Machia também. E Raquel, a formosa, aquela que movia o coração de Jacó, não entrou. Apesar de José ter recebido a primogenitura. Amém? Então, para a gente entender também que muitas vezes o propósito na nossa vida que a gente acha que é pequeno, que a gente acha que é só ser escada para uma outra pessoa, escada para esposa, para marido, para filho, para filha, para um irmão da igreja, para um irmão de sangue. Às vezes você está sendo escada para alguém que está do teu lado e que precisa tanto não pisar em você para te humilhar, mas para que você ajude a erguer essa pessoa. Às vezes você é a escada que vai estar aqui do ladinho, só empurrando o seu irmão do lado, botando para cima, e você acha que você não tem valor nenhum. Só que lembra de todas as pessoas em um reino, das que era menos valorizada, quando acabava uma guerra, era um ferreiro. Às vezes eu dou esse exemplo. O ferreiro é como a vida do profeta. Quando existe a guerra, ninguém lembra do ferreiro. Minha espada é boa porque meu ferreiro fez. Ninguém lembra do ferreiro. O que importa é ganhar a guerra. Quando você volta, todo mundo fica feliz e contente graças à habilidade de quem carrega a espada e não do ferreiro que fez a espada. Vida de profeta, vida de homem de Deus, de mulher de Deus, é ser esquecido. Não é estar erguido em altares para ser adorado, mas para ser esquecido na caverna em Adulão, para que os valentes possam se achegar a você e dali sair um exército da parte de Deus. Então, muitas vezes a gente é ignorado. A vida de ferreiro é assim, ninguém agradece ao ferreiro, mas sem o ferreiro não tinha espada afiada, não tinha guerra vencida, não tinha nada acontecendo. Amém?